Conjunções agora, meus queridos, está no material de vocês essa parte de conjunções. Nós temos as conjunções também no português, tá? E também são muito cobrados na parte de português. Tenha certeza absoluta que na parte objetiva de português terá questão só de conjunção. O que são as conjunções? As conjunções são as palavras que unem orações ou termos de mesma função. Na maior parte das situações, as conjunções, elas fazem a união para a questão do sentido. Então, miralhar no primeiro exemplo. Conjunções copulativas. É o mesmo que a conjunção aditiva do português, ou seja, a ideia de soma, de acréscimo de informação. Ana e Pablo chegaram. E ni estudia, ni trabalha. Nesse caso aqui, ó, na primeira situação, o I e grega, a tradução no português é o quê? É o E, conjunção aditiva E. Nessa situação, a conjunção fez a união para a ideia de adição de dois termos que têm a mesma função. Porque quem é que chegaram? Quem chegaram? Ana e Pablo. Então, está unindo os dois núcleos do sujeito. Quem chegou? Quem praticou a ação de chegar? Ana e Pablo. Núcleos do sujeito ali estão unidos, unindo termos de mesma função. Agora, em ni estudia, ni trabalha, que na tradução isso aqui é o nem do português, que também é para soma na ideia de negação, né? Nem estuda e nem trabalha. Nem estuda e nem trabalha. Nesse caso, teremos estudia e trabalha, ou seja, o verbo estudiar e o verbo trabalhar. Então, eu estou unindo agora orações para atribuição de sentido. Por quê? Oração é enunciado que tem verbo, ok? Beleza. Quem são as conjunções, então, copulativas, ou seja, aditivas? E, ni, además e assim como. O assim como, gente, ele é na tradução o além disso, ok? O além disso do português. O i também pode aparecer em algumas partes de textos como e. Quando é que ele aparecerá como e? Se a próxima palavra for uma palavra que começar por i ou hi. Muito bem. Depois, as adversativas, que são aquelas que estabelecem a ideia de contrariedade, de oposição. Estudiou, pero não aprobou. Que Deus abençoe que não aconteça isso, né, gente? Que sim, que seja aprovado. Estudiou, pero não aprobou. Observe, a primeira parte, estudiou. Opa, estudou. Se estudou, teve esforço, se dedicou, então provavelmente deu certo. Você construiu essa ideia, essa expectativa. Mas, ó, pero não aprobou. Pero não aprovou. Quando esse pero apareceu na jogada, ele quebrou toda a expectativa que foi criada anteriormente. Isso acontece quando nós temos relacionamentos, né? Você vai terminar o relacionamento, ou a pessoa vai terminar com você, né? A pessoa pega e fala um monte de características positivas, né? Nossa, você é trabalhador, né? Nós já compramos a Minha Casa Minha Dívida, nós já temos o Toby, você é super educado com a minha mãe, e nós já somos padrinhos do Enzo, mas eu não te amo mais. Mas não dá para mim, eu já... O problema sou eu, não é você. Né, gente? Quando aparece esse mas, você já sabe que vem pedrada. Porque ele quebra toda a expectativa que foi criada anteriormente e o argumento mais forte é o que vem depois dele. No espanhol, quem são essas conjunções que estabelecem essa relação do que no português, quem estabelece é o mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, não obstante. No espanhol é o no obstante, é o mas sem acento, é o pero com um R, é o sin embargo, que a tradução é porém, é o sino, que é o sinão, e o ahora bien. Miralhá, estamos em verano, pero hace frio. Então, ó, estamos no verão. Se estamos no verão, era para estar fazendo calor. Pero hace frio. Estamos no verão, mas faz frio. Mas está frio. Então, quebrou essa ideia da expectativa das altas temperaturas devido à estação do ano, que era o verão. Ok? Agora, lembra que eu deixei anotado aqui para vocês o perro com doble R. Esse aqui, gente, é cachorro no espanhol, tá? Perro. Inclusive, um perro callejero. Perro callejero é o cachorro de rua. Em meu caso, vocês vão lembrar aqui, ó, perro com doble R é aluna. Ah, é a aluna que a prof tem lá, que nós temos uma border collie. Então, vocês, perro é aluna. E o perro com um R é o mas.
As questões gostam muito de cobrar esse sin embargo e esse pero. Inclusive, a prova da PRF, a última que tinha espanhol, né? Que era novidade, ela cobrou o sin embargo. Em uma questão, um item ela dedicou só para o significado do sin embargo. E é assim que cobra a conjunção, tá, gente? Ela destaca a conjunção e pede em qual alternativa tem um sinônimo, ou seja, se colocar destacar lá, prof, o pero, e em uma alternativa tem o sin embargo, eu posso colocar? Sim, pode colocar. Ou então ela pede qual é a tradução. Ela pede assim, destaque e pergunta. Em português seria equivalente a qual conjunção? Então, é uma ideia de tradução. Ou então ela pede a noção de sentido. Então, ela destaca o pero e daí pergunta, expressa que noção. Daí, em uma alternativa está a adversidade ou contrariedade. É isso. É assim que cobra a conjunção. E ela tem total relação, tá, gente, para a questão de estabelecer o sentido para você fazer a tradução correta, tá? O Alisson falou, e tem o pero, que seria o cão. Isso aí, que é o cachorro, né? Que é o doble, com 2 R's aqui que a prof está falando, ó. Com os 2 R's assim, daí é o cachorro ou o cão. Muito bem. Seguindo, próximas conjunções. As alternativas. Ou seja, aquelas que dão a ideia de alternância, de possibilidade, gente. O, tá? O, que é equivale a ou. E esse o também, ele equivale a ou na tradução, tá, gente? Ao nosso ou do português. Quando é que eu usarei o e quando é que eu usarei o? O u, gente, vai ser a mesma ideia que é o e anterior ali. Eu só coloco o se a próxima palavra começa por o ou HO, para não dar o problema do choque. Mas a tradução é a mesma. Então, significa que na maior parte das circunstâncias, nas situações, vai aparecer sempre o o, ok? Porque é mais raro, né? A próxima palavra começar por o ou HO. Exemplo. Não deixei aqui para vocês um, mas deixa eu pensar em um. Plata ou ouro. Não. Por que eu não posso deixar plata ou ouro na tradução de prata ou ouro? Porque a próxima começou por o. Então, aqui eu deixo o quê? O plata, o ouro. Para não dar o choque na questão do som, tá? Depois, bien, bien, ora, ora, uno, outro, já, já, sea, sea, tá? O ora isso, ora aquilo. Seja isso, seja aquilo. Sempre a ideia de alternância. Exemplo. Ora rie, ora se pone muito triste. Então, uma ora ri, ora está triste. Ora ri, ora está triste. Chocolate ou lechuga. Chocolate ou alface, tá, gente? Lechuga, alface. Explicativas, aquelas que iniciam a apresentação de uma justificativa, de uma explicação. Es decir, es más, esto es, mejor dicho, ou seja, na tradução, isto é, na tradução, melhor dizendo, la situación ha cambiado, ou seja, a situação mudou, mejor dicho, ha mejorado. Então, melhor dito, melhorou. No texto que nós iniciamos a aula, apareceu assim, ó, em outras palavras. Lembra? É uma expressão explicativa. Que tem a mesma ideia, a mesma noção do ou seja, do isto é, do melhor dizendo. Em outras palavras, eu vou apresentar de outra maneira, com outras informações, o que eu acabei de dizer no período anterior. Depois, consecutivas. As consecutivas são aquelas que vão dar a ideia de consequência, de efeito, de resultado. E aqui aparecem muitas também que no português nós classificamos como conclusivas, que são aquelas que apresentam a ideia de conclusão. Então, na tradução, así pues, o com que tem a tradução de logo, portanto, tá, gente? Do português. Prof, não tem uma conclusivas no espanhol? Ó, de todas as gramáticas de espanhol que eu tenho, todas elas sempre colocam as nossas conclusivas, tipo lá, penso, logo existo, estudou, portanto, será aprovado, dentro das consecutivas aqui, que seriam a ideia de consequência e resultado, tá? Eu não encontrei com uma classificação separada, então, vamos deixar aqui nessa parte, já que quem somos nós para contrariar o que a gramática da língua espanhola diz, né? De aí que, de forma que, de modo que, luego, na ideia do logo, né? Da conclusão, o por conseguinte, que seria o por conseguinte do português. Por isso, por lo tanto, portanto, o portanto aqui de duas maneiras. Pues bien,
tanque e tanto que. Esse tanque e tanto que, gente, é assim, ó. Estudou tanto que aprobou. Estudou tanto que aprobou. Ou seja, estudou tanto que conseguiu passar, conseguiu ser aprovado. Isso é uma ideia de causa e consequência, né? Então, ó, o fato de ter estudado fez com que fosse aprovado. Tanto que, consequência, resultado, que aprovou. Estava tão nervioso que não conseguiu resolver, fazer a prova. Estava tão nervioso que não conseguiu resolver, fazer a prova. Ou seja, o fato de estar tão nervoso fez com que não conseguisse fazer a prova. Resultado, consequência na estrutura. Penso, luego existo. Muito bem, causales. Agora são aquelas que vão indicar a causa, o motivo, a razão de algo acontecer. Hacía assim, ou seja, fazia assim, pues já sabia a maneira correta de fazer. Então, fazia assim porque já sabia a maneira correta de fazer. Quais são as causais? A causa de, a força de, como, dado que, devido a, em vista de, por culpa de, es que, o porquê, o pues, aqui na tradução equivale ao pois do português, puesto que, visto que e já que. Já que aqui, gente, ou também ya que, ou já que, é a mesma coisa que o já que do português. Por que eu falei para vocês que tem várias possibilidades de pronúncia? Porque o espanhol, gente, ele tem diferenciação de sotaque do mesmo jeito que o português tem. Olha a situação do Brasil. Eu estou falando de uma maneira, se abrirmos o microfone aí, cada um de vocês vai apresentar uma forma de falar diferente, né? Um sotaque diferente, porque são de regiões diferentes. E se nós pegarmos um português falando português, o português, né? Lá na forma do português europeu, ele também vai ter um sotaque diferente. E o espanhol, ele também acontece isso. Essa pronúncia, por exemplo, de chaque, os argentinos utilizam, tá? Agora, um jaque já é mais na Espanha. E em outras regiões da América Latina já é um iaque. Mas é a mesma noção, é a mesma palavra, tá? Ó, Matheus, estudamos tanto que seremos aprovados. Isso aí. Estudamos tanto que seremos aprovados. Finais. Agora são aquelas que vão indicar a finalidade, o objetivo de algo acontecer. No português nós temos, é o a fim de que, é o para que, com a finalidade de. Em espanhol, a fim de que, com a intenção de que, para que, de maneira que. Estudia a fim de que seja aprovado. Então, estuda a fim de que seja aprovado, com o objetivo de ser aprovado. Temporales, são aquelas que indicam a noção de tempo. Aqui eu quero muito que vocês guardem a tradução dessa aqui, ó, do mientras que e mientras, porque essa aqui ela também é muito cobrada em questão sozinha. Qual é o significado do mientras? É o tipo de conjunção que dá a ideia de expressão de tempo em simultâneo. Exemplo, mientras yo hablo, ustedes escuchan. Mientras yo hablo, ustedes escuchan. Mientras yo trabajo, él estudia. Então, na tradução, enquanto eu falo, vocês escutam. Enquanto eu trabalho, ele estuda. Mientras é a ideia do enquanto. Tempo para simultaneidade. Guarda isso, tá bom? Depois, antes de que, o apenas aqui é a ideia do assim que. Esse apenas, tá? Não faça confusão. É a ideia do assim que no espanhol. Assim que, no bien, quando, depois que, sempre que e tão pronto como. Tão pronto como é tão logo que. Lembra na ideia lá atrás? Em breve, o pronto. Então, aqui na expressão tão pronto como é tão logo que, na tradução. Muito bem, concessivas. Aqui também nós temos muitas que são cobradas em questões sozinhas. As concessivas, no português, são embora, ainda que, mesmo que, apesar de. Exemplo, embora esteja chovendo, nós vamos ao parque. Concessiva é uma ideia de oposição de informação, mas que a conjunção não fica do lado da informação que tem mais força. Como assim? Observe. Embora esteja chovendo. Gente, se está chovendo, não está favorável para a realização de atividades ao ar livre, na verdade? Não está. Mas observe, embora esteja chovendo, vamos ao parque. Então, acontece a ação que está sozinha, sem a conjunção. Ela é uma informação que poderia impedir a outra ação de acontecer, mas não impede. Embora esteja chovendo, vamos ao parque.
No espanhol é a mesma noção? É a mesma noção. Quem são os representantes? O apesar de que é o apesar de, na tradução. Aun quando, o aunque, isso aqui equivale a embora, gente. A embora, ainda que, ok? Incluso si, que também é a tradução de embora. Por mucho que, é a tradução de por mais que. Exemplo, por mais que trabalhe, não consegue guardar dinheiro. Por mais que, ou seja, embora trabalhe muito, não consegue guardar dinheiro, não consegue economizar. Se bien, que é a tradução do embora também, e eso que, e o pese a que é a tradução do apesar de, novamente. Então, aunque tiene mucho tiempo libre, estudia pouco. Ó a tradução. Aunque tiene mucho tiempo libre, ainda que tenha muito tempo livre, estuda pouco. Ainda que tenha muito tempo livre, ou seja, que poderia aplicar, né, para estudar, estuda pouco, não estuda. Guardem, gente, por favor, esse apesar de que, esse aunque, porque pode ser que seja essa conjunção que eles destaquem lá na prova de vocês. Condicionais são aquelas que vão indicar condição para a realização de uma ação. Então, irás a la fiesta se lavar los platos. Ou seja, você irá se lavar a louça, se lavar os pratos. A condição para ir é lavar a louça, é lavar os pratos. Olha o se aqui, ó, na jogada, que é o se do português, tá? É o se do português que equivale ao caso, né? Caso lave a louça, poderá ir, por exemplo. A condição que, a menos que, a não ser que, com tal de que, en el caso de que, excepto si, salvo que ou salvo si, o sempre que. Se estudo, por exemplo, serei aprovado. Ou seja, se eu estudo, eu serei aprovado. E para terminarmos aqui as comparativas, meus queridos. Comparação de características no mesmo ser ou características de seres diferentes. Como, igual que, más que, menos que. Por ejemplo, yo estudio igual que Juan estudia. Yo estudio más que Juan estudia. Yo estudio menos que Juan estudia. Ó, a comparação da quantidade, né, da proporção de estudo dos dois indivíduos. Eu estudo igual ele, ou seja, tanto quanto, na mesma ideia. Eu estudo mais que ele ou eu estudo menos, ok? Tal como e tal qual também. Miran los ejemplos. Es tan guapa como su padre. Guapa, gente, é linda, que se usa para pessoas, tá? Só. Não posso, por exemplo, dizer que ciudad guapa. Não. Guapa é para pessoa. Que ciudad linda, que ciudad bonita. Mas não guapa. Guapa é para pessoa e a tradução é linda. Então, ó, é tão linda como seu pai é. Padre, pai na tradução. Lembrem disso. E como que é o padre daí realmente, né? O padre da igreja. Escura. Cura o sacerdote. E tem algumas situações que se usa padre também para o representante da igreja, um dos representantes da igreja católica também. Mas o mais comum é cura para o padre, tá? Maria é mais lista que José. Olha o lista que eu falei lá no começo. Então, a Maria, ela é mais inteligente do que o José. E as completivas, gente, elas são equivalentes às conjunções integrantes do português. Elas não têm sentido, elas não têm valor de sentido, elas têm sempre a função de iniciar uma função sintática nas orações. São aquelas que nós substituímos tudo que elas iniciam pelo pronome demonstrativo isso e fica com sentido. Então, no me gusta que hablen de mim, no me gusta eso, por exemplo. Então, ela completa o sentido daquilo que é que eu não gosto. Funciona como um elemento sintático. Inicia a oração ali, tá? Muito difícil cobrar isso aqui, tá? Muito difícil. Essa aqui, no si, a tradução é o se também. No português também é assim. O que e o se funcionam como conjunções integrantes. Só que como ela não agrega sentido, é muito difícil a parte de espanhol cobrar conjunção integrante. E aí, gostou dessa aula e precisa aprender mais espanhol para mandar bem no concurso da PM Paraíba? Se sim, sabia que este corte faz parte do aulão de espanhol que eu montei especial para este concurso? Isso mesmo! Nesse aulão, eu deixei disponível 2 horas de revisão dos principais conteúdos. Conjunções, advérbios, preposições, falsos amigos, expressões idiomáticas, vocabulário da área da segurança pública, tudo em vídeo, meus queridos, com muitas dicas no decorrer da aula.
Além disso, também disponibilizei um simulado em PDF e a correção em vídeo de todas as questões desse simulado. E para fechar, também deixei disponível um material de apoio, meus queridos, com muito conteúdo em relação a todos os tópicos que são cobrados no edital e que são relevantes para você gabaritar as questões de espanhol, textos extras para você praticar e mais questões. Se você tem interesse em saber mais sobre esse projeto e quer aprender mais comigo, então clique no link que está aparecendo aqui na descrição ou no botão. Espero você para nós aprendermos um pouquinho mais de espanhol. Até!